dizer para o Brasil o quanto a sua participação é importante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, eu fiquei até essa hora para discutir o orçamento, porque eu acho que falta, e aos servidores que estão aqui hoje, e ao povo que nos ouve pela TV Câmara e TV Senado, veja o que nós discutimos aqui. Onde é que os deputados influem e os senadores influem no orçamento da República? Aqui nós não discutimos macroeconomia. Aqui nós só discutimos varejo. Varejo. Estamos discutindo o ano inteiro se ia ter orçamento impositivo, só que não era orçamento impositivo. Isso eram emendas impositivas. 1,2% do orçamento. É isso que nós discutimos aqui. Na verdade, nós não discutimos se atrás do orçamento tem um modelo econômico, se tem uma proposta de reforma tributária, se nós vamos discutir progressividade dos tributos ou regressividade dos tributos, se nós vamos abrir a boca para dizer que o Brasil não pode mais continuar pagando 47% do orçamento, gasto com juros, amortizações e rolagem da dívida pública, para encher o bolso de banqueiros. E eu digo mais, o governo está querendo aprovar um orçamento aqui, contando inclusive com ajuste fiscal, MP 664, 665, e ele vai fazer só uma parte do superávit primário com isso. Não dá mais de 20 e poucos bilhões. O resto vai ser feito dentro do governo. Mais de 120 bilhões a mais para pagar juros para banqueiros. E eu pergunto, a nossa oposição de direita ali tem o que para falar? Não, vamos cortar os ministérios, que isso resolve. Não! Isso não resolve. Eu também sou a favor de cortar os ministérios, mas isso aqui é pouco. Vamos acabar com a corrupção? Sim, vamos acabar com a corrupção. Nós estamos na frente dessa luta contra a corrupção. Mas isso também é obrigação, não é virtude. E isso não é tudo. Porque aqui ninguém fala que a sonegação fiscal é de 500 bilhões por ano. Quanto se gasta de juros? E ontem eu vi a senhora Ana Setúbal, de amarelo lá, gritando fora Dilma e etc., e o Itaú lucrou sozinho 20 bilhões de reais. Ou seja, quem controla esse orçamento e quem controla a política econômica no Brasil é o capital financeiro, e isso ninguém fala. É esse mesmo capital financeiro que ajudou a desindustrializar o país. É o agronegócio brasileiro que não usa a cabeça e acha que reprimarizando o país, agora com a crise econômica internacional e a baixa das commodities, nós vamos a vida toda devastar o nosso campo, as nossas florestas, impedir a demarcação das terras indígenas só para fazer divisas para pagar juros da dívida pública. É isso aqui que o orçamento tinha que discutir. E, ao invés disso, nós estamos discutindo o austericídio. A mídia brasileira começou a poupar a presidente Dilma quando ela falou, o negócio é fazer ajuste fiscal. Põe o Levi lá. Ah, isso aí está certo. São os fanáticos do tripé. Aí pode. Fazer ajuste fiscal é obrigação. Meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante. Mas nem a desvalorização do câmbio vai servir para alguma coisa se os nossos industriais, se a economia brasileira não quer planejar crescer de verdade. Se a gente não distribui renda ao invés de conter a demanda, porque com crescimento zero diminui inclusive a arrecadação fiscal do país. É isso que nós tínhamos que estar discutindo aqui hoje. Economia política, não varejo do orçamento. E é por isso que o PSOL pediu uma CPI da dívida pública aqui,
para os deputados novatos. Para isso é que nós entregamos lá na... Concluir, presidente. Na Procuradoria-Geral da República, um relatório de 1000 páginas com as ilegalidades e irregularidades praticadas nos contratos da dívida pública brasileira, que só faz crescer. No governo Fernando Henrique, foi de 60 bilhões de reais a dívida interna para 600 bilhões. No Lula, de 600 para 1 trilhão e 800, e agora está em 2 bilhões e 400 bilhões. Ou seja, nós vivemos para arrecadar impostos e pagar juros. Isso não se discute, isso é sagrado. Aliás, o próprio relator Romero Jucá falou, aí eu não posso mexer. Sabe por quê? Porque nós temos que pagar a maior taxa de juros do mundo. E ninguém se pergunta por quê. Porque nós temos que comprar a confiança do mercado nacional e internacional, dos banqueiros, para impedir um crescimento autônomo e soberano. Por isso, senhor presidente, Conclua. quero concluir dizendo o seguinte: discutir a peça orçamentária não pode continuar sendo se vai ter emenda para eu levar para a minha região. Eu sei que todo deputado tem essa demanda, quer atender a sua área, a sua região, o seu setor, entende? Mas não é só isso. O orçamento impositivo do que falou aqui o senador Jucá é planejamento estratégico do Estado. Se a gente quiser discutir isso seriamente, aí sim ele pode ser impositivo, e aí a população tem que estar na rua para exigir o cumprimento de prioridades sociais, que não são pagar juros, não são resolver o problema dos banqueiros, para resolver os problemas da educação, da saúde, da moradia, do transporte, do desenvolvimento econômico e da infraestrutura do nosso país. É isso que nós queremos discutir no PSOL, para dizer, nós